Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós estamos mais uma vez unidos para a nossa reflexão diária do Evangelho. Estamos utilizando o método Lectio Divina, ou seja, a leitura divina, é a forma oficial com que a igreja orienta todos os seus filhos. Nós somos filhos da igreja, não é? A respeito da reflexão do Evangelho, da meditação do Evangelho. É a forma oficial, de uma forma bem prática, com 3 perguntas: o que diz o texto, o que Deus fala para nós desse texto e qual é a nossa resposta para Deus nesse texto, que é oratio, meditatio e contemplatio, ou seja, uma contemplação. Nós concluímos com a contemplação. E você sabe que nós estamos vivenciando a primeira semana do Advento. O que é a primeira semana do Advento? É a primeira semana de preparação para a vinda de Jesus. Essas 2 semanas, essa agora e a semana seguinte, nós vamos refletir e vamos meditar e vamos interiorizar toda a vinda de Jesus. Advento já está dizendo há de vir, não é? Há de vir, ele vai vir. Jesus vai vir até nós. E nas 2 últimas semanas, que são 4, você viu as 4 velas do Advento, não é? Para acendermos e para em cada momento de acender a vela, nós vamos contemplar cada momento, cada instante, cada situação. Todos os domingos tem uma vela acesa com as 4 cores dedicadas ao Advento. E vamos nos preparar para essa vinda, para a celebração e a contemplação desse momento mais importante da humanidade. Não é o momento mais importante da igreja. O momento mais importante da igreja, da nossa caminhada espiritual, é a Páscoa. Mas o momento mais importante de toda a humanidade em todos os tempos, qual é? A vinda de Jesus até nós, a vinda do nosso Deus em nossas vidas. E nós vamos contemplar nas 2 próximas semanas. Vamos rezar? Convido você para fazer uma oração junto conosco, para vivenciarmos essa graça maravilhosa que é o Advento. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu te peço, Senhor, toda a tua misericórdia sobre cada um de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje, que é a leitura que nós estamos fazendo para a nossa reflexão através da leitura divina. Lucas capítulo 10, do versículo 21 até
o versículo 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem e o que vós vedes. Pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, as 3 perguntas para o método leitura divina ou lectio divina. O que diz o texto? Olha, o texto é muito interessante, né? Eu não diria claro, mas interessante. Veja quanta coisa. Jesus disse que naquela mesma hora ele exultou de alegria no Espírito Santo. Então, ele, junto com o Espírito Santo, né, se alegrava. Ele disse: Pai do céu, eu te dou graças, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos. A alegria de Jesus foi porque o Pai, como ele diz aqui, refere-se a Deus, revelaste todas as coisas do céu e da terra aos pequeninos. Aos sábios não. Aos sábios eles já são muito sabidos, pessoas que são muito sábias, têm muito conhecimento, essas não conhecem a revelação do Senhor. Mas aqueles que se colocam com humildade, com simplicidade, com total busca, sede da palavra de Deus, esses são revelados. Então, Jesus se assemelha a estes e diz que ficou muito alegre. Alegrou-se no Espírito Santo. E aí ele diz: bendigo porque foi assim, foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o Pai e o Filho, no caso Jesus e Deus, ele está falando aqui que é um só Deus, não é? São 2 pessoas em um só Deus. Muito bem. E voltou-se para os seus discípulos e disse: olha, ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir o que vós vedes e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Jesus está dizendo que felizes são vocês que vê agora o que muita gente quis ver e não conseguiu, que escutam agora o que muita gente quis ouvir e não ouviu, não conseguiu ouvir. E Jesus diz para os seus discípulos, né? Ditosos os olhos, ou seja, olhos benditos, ouvidos benditos de vocês. E eu diria até, né, corações benditos que sentem, que se emocionam com isso que foi dito aqui agora. Então, o texto é bem claro, no sentido do entendimento. Mas o que é que Deus quer falar para nós nesse texto? Qual é a mensagem de Deus? Eu já adiantei, porque quando Jesus diz que se alegra no Espírito Santo, é porque Jesus está cheio do Espírito Santo e se alegrando com os pequeninos que ele se assemelha, os pobres, os rejeitados, os esquecidos. Jesus se alegra com eles. Então, o que é que Deus está falando para a gente? Para que a gente possa entender que Jesus, sendo Deus, se une a cada um de nós. Principalmente quanto mais humilde nós formos, quanto mais simples nós formos, quanto mais pequenino nós formos, mais nós nos unimos ao Senhor Jesus. Claro, ele agradece ao Pai porque revelou todas essas coisas aos humildes, mas ele
faz a comparação de quem é o pai e quem é o filho, né? O filho está com o pai está com o filho, né? E o filho, aquele a quem o filho quiser revelar. Quer dizer, quem é o pai? Aquele a quem o filho quiser revelar. Jesus revela para nós quem é o pai. Então, já estamos tendo conhecimento, principalmente intelectualmente falando, né? Quem é o pai? Os que revelam todas essas coisas. Mas ele conclui dizendo assim: ditosos os olhos, ou seja, felizes os olhos. O que é que Jesus quer dizer? O que é que Deus quer nos falar a respeito dos ditosos os olhos? Ou seja, se você entendeu que tudo isso é uma realidade, é uma verdade na própria vida, desde toda a eternidade, você é feliz. Os seus olhos enxergam o que Deus quer que você enxergue. Se você ouve todas essas coisas, pregação do Evangelho, a palavra do Evangelho, as palavras de Jesus, e você entende, felizes são os seus ouvidos. E aí eu digo, o seu coração sente essa emoção. Feliz é o seu coração, ditosos os olhos. Deu para entender o que é que Deus quer nos comunicar? A felicidade que nós temos? E aí, qual é a nossa resposta? A terceira pergunta, o que é que nós respondemos para Deus? Senhor, muito obrigado por me revelar tudo isso. Muito obrigado por me mostrar tudo isso. Nós não somos merecedores de tanta graça. Muito obrigado por nos mostrar quanta graça está diante de nós naquilo que o Senhor quer nos enviar, que o Senhor quer nos mostrar. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico, cheio da presença de Deus. Receba o meu beijo, a minha amizade. E até amanhã, se Deus quiser. O nome do projeto é o Fé e Vida.